Boa noite, queridos. Nossa devocional desta noite. Mais uma vez aqui na presença do Senhor. Engraçado que ontem eu tive a curiosidade de contar, quantas devocionais eu já gravei nesse período. Nós começamos lá em 19 de março. Quando eu comecei, eu achei que seriam poucos dias, um período curto. Todos nós esperávamos isso. Mas o nosso coração pode fazer planos, no entanto, prevalece a vontade do Senhor. Então ontem eu tive a curiosidade de contar e descobri que na próxima semana eu gravarei a devocional de número 150. Até me assustei com esse número, mas por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque para mim, esse período foi um grande privilégio, foi um período de grande crescimento espiritual. Eu fico pensando que foram 150 momentos em que eu pude parar, meditar na palavra do Senhor junto com os irmãos, orar a Deus, colocar as nossas dificuldades, as nossas aflições. E eu descobri que quando nós, então, nos dispomos a fazer a obra do Senhor, seja de que maneira for, a primeira bênção é nossa. Nós é que somos abençoados espiritualmente antes das outras pessoas, Porque eu tenho certeza que muitos nos assistiram, muitos foram abençoados com a palavra do Senhor, com o poder do Senhor. Mas mesmo que ninguém tivesse assistido para o que eu cresci espiritualmente, aquilo que o Senhor me deu nesses meses, foi maravilhoso, foi uma bênção na minha vida. E eu quero incentivar você a fazer isso. Tire momentos para meditar na palavra do Senhor, tire momentos para orar, tire momentos para experimentar a grandeza do poder de Deus na sua vida. Hoje eu sou diferente de como eu era em 19 de março, graças ao que a palavra de Deus fez em mim. E eu espero que você também possa ter essa experiência. Amém? Vamos abrir lá então as nossas Bíblias. Hoje nós vamos meditar um pouquinho na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, os versículos de 17 a 20. Romanos 16, versículos de 17 a 20. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo como Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém. Amém. Irmãos, nesse finalzinho aqui do livro da carta de Paulo aos Romanos, Paulo então faz algumas exortações finais e dá então alguns conselhos que são bastante oportunos para nós que somos a igreja do Senhor no dia de hoje. A primeira coisa que Paulo então alerta e aconselha aqui é que os crentes, aqueles que buscam ao Senhor, que fazem parte da igreja do Senhor, eles precisam ter discernimento espiritual. Lá nos versículos 16, 17 e 18, Paulo fala então da necessidade que os crentes têm de conhecer aquilo que procede de Deus e aquilo que não procede do Senhor. Porque o inimigo, ele usa, às vezes, pequenas distorções da palavra do Senhor, mas que são distorções e que são mentiras, para enganar até o povo de Deus. E Paulo então está dizendo, olha, vocês precisam ter discernimento espiritual, vocês precisam reconhecer os falsos mestres que estão infiltrados na igreja com o propósito de produzir divisões, de produzir escândalos, de pregar aquilo que a palavra de Deus não ensina, porque eles escondem o veneno do engano sob o manto da simpatia. Hoje é muito comum nós presenciarmos alguns líderes, alguns pastores, que eles falam aquilo
que as pessoas querem ouvir. E eles então tiram Cristo do centro do evangelho e colocam o homem lá. É um evangelho antropocêntrico, um evangelho voltado para as necessidades do homem, e não um evangelho que fala da salvação e da verdadeira condição da humanidade. É muito comum a gente hoje estar substituindo pastores que pregam a verdade por coachings que ensinam um modo de felicidade que não é o modo de felicidade que a palavra de Deus nos ensina. E Paulo então estava dizendo, olha, vocês precisam ter discernimento espiritual para saber quem é que está pregando a verdade, quem é que está dizendo a verdade. E isso você só vai conseguir se você conhecer a palavra de Deus e tiver intimidade com o Espírito Santo, para que ele então te esclareça. Então os crentes precisavam notar esses lobos em pele de ovelha e afastar-se deles. Nós precisamos, irmãos, fazer uma caminhada na direção da comunhão fraternal e uma caminhada no sentido contrário, nos afastando daqueles que provocam divisões e escândalos. Eu tenho muito medo, às vezes, de como as pessoas hoje usam o nome de Cristo, usam o evangelho para justificar coisas absolutamente absurdas, E muitos então se valem disso. Então Paulo está dizendo, olha, abram os olhos de vocês, tenham discernimento espiritual, Sejam como os irmãos lá de Bereia, que eles então conferiam tudo para ver se aquilo que estava sendo dito é verdade. Confira aquilo que você está ouvindo com o que a palavra de Deus está dizendo. Tenha esse cuidado. Não seja um seguidor de um pastor, de um líder ou de uma pessoa, seja um seguidor de Cristo. Faça aquilo que Cristo manda. E o que Cristo manda está escrito na palavra de Deus. É a revelação de Cristo. Não vem de nenhum outro lugar. Você não vai encontrar a revelação de Jesus Cristo em nenhum outro lugar que não seja na palavra de Deus, na Bíblia. Em segundo lugar, Paulo estava dizendo que os crentes, aqueles que fazem parte da igreja do Senhor, precisam obedecer, precisam ter maturidade espiritual, e essa deve ser a marca do cristão. A marca do cristão, irmãos, é a obediência, é a maturidade espiritual, é o testemunho que ele dá. A marca do cristão não é quantas vezes ele fica emocionado nos cultos, ou quantas vezes ele chora vendo vídeos motivacionais que usam a palavra de Deus. A marca do cristão não é essa. A marca do cristão não é aquilo que ele diz. A marca do cristão é aquilo que ele vive. É a obediência que ele demonstra ao Senhor Jesus. E Paulo então disse para os crentes de Romanos que a obediência deles alegrava o seu coração. Ele elogiou a obediência daquela igreja e ele exortou os crentes a serem sábios para o bem e simples para o mal. Nós devemos ser meninos no juízo e crianças na malícia, como está escrito lá em 1 Coríntios 14, 20. Aqui a gente precisa entender três coisas. Primeiro, quando a gente vai ler alguma coisa, quando a gente vai fazer alguma coisa, nós precisamos fazer três perguntas importantes. É um ensino ou é um ato que concorda com as escrituras? O que eu estou ouvindo, lendo ou fazendo é para a glória do Senhor Jesus? Aquilo que eu estou ouvindo, lendo ou fazendo promove o bem entre as pessoas? Nós devemos então ser obedientes e ter maturidade para discernir aquilo que nos é ensinado e aquilo que nós fazemos. Em terceiro e último lugar, Paulo diz que os crentes, aqueles que pertencem à igreja do Senhor, devem compreender qual é a vitória que eles têm em Cristo. Por trás da atuação dos falsos mestres daquela época, Paulo então dizia, olha, isso acontece por causa do diabo, que é o pai da mentira. Vocês estão sendo então enganados. E as divisões na igreja, os pecados que às vezes as pessoas cometem por entenderem de maneira equivocada o ensino do Senhor, elas são então estratégia do diabo, Mas Paulo fala que o Senhor Jesus vai então esmagar o diabo debaixo dos seus pés. Então a gente precisa entender que o nosso Deus é o Deus da paz e ele já decretou
a vitória dele sobre Satanás. Paulo revela aqui a fonte de toda a falsidade, para que nenhum crente possa ser enganado quando os instrumentos de Satanás realizarem sua obra mortal de destruir a alma do homem. Paulo, então, está convicto que o diabo será destronado, porque foi isso que Jesus prometeu e foi essa obra que ele então realizou na cruz do Calvário, quando ele venceu definitivamente a morte, o pecado e o diabo. O Deus da paz, esse Deus que nos dá a vitória sobre o diabo, sobre o inimigo, ele não quer saber de conchavos com o inimigo. Ele não aceita que você sirva um pouquinho ao inimigo, tentando viver uma vida com os seus pecados. Ele exige que você se afaste do inimigo e se volte completamente para ele em obediência. E ele diz então que ele já destruiu o diabo e que um dia então ele destruirá para sempre, quando ele então lançará o diabo no inferno. E somente com a destruição do mal é que nós vamos ter então uma paz verdadeira, a alegria verdadeira, a nossa vitória final virá quando Cristo voltar e nós pudermos então estar com Ele. Nesse dia o diabo será aniquilado para sempre e nós nunca mais teremos a presença do mal. Irmãos, isso é uma grande vitória. Nós precisamos estar atentos. Paulo, em todas as suas cartas, Paulo então fala sobre os falsos ensinos, sobre os falsos mestres, sobre aquelas pessoas que tentam ensinar uma coisa diferente do evangelho que Cristo pregou e que Cristo ensinou. E isso não mudou dos tempos de Paulo para cá, pelo contrário, isso só piorou, porque nós estamos na época em que a igreja está se apostatando cada dia mais. Então nós precisamos ter os nossos olhos abertos, né? Você acha hoje com o acesso livre à internet todo tipo de bobagem que é dita, que é escrita a respeito de Cristo. Não se confunda. Leia a palavra de Deus, estude a Bíblia com profundidade. Peça ao Espírito Santo de Deus que te capacite, que te dê entendimento, para que você não seja enganado por nenhum tipo de mentira que o inimigo conta. Porque o diabo é o pai da mentira e ele conta desde mentiras enormes, como Deus não existe, até mentiras discretas, de coisas que ele apenas distorce da palavra do Senhor e faz parecer verdade, mas que são mentiras. Então nós precisamos entender que essa é a estratégia do diabo, é enganar os homens, para que eles então se afastem da salvação do Senhor. E nós precisamos então estar de olhos abertos, com os corações e os ouvidos atentos e principalmente dispostos a entender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Vamos orar nessa noite. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos e amigos que estão enfermos, enlutados, aqueles que estão com Covid, aqueles que estão passando por momentos difíceis. Vamos clamar que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós e nos dê então a libertação, né, com a chegada dessa vacina, se assim for o propósito dele para nós. Vamos clamar que o Senhor então esteja olhando para nós com graça e com misericórdia. Vamos pedir para que sejamos obedientes, tenhamos discernimento e maturidade espiritual e para que nós saibamos então qual é a vitória que nos está garantida por meio de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é o Deus de toda paz, é o Deus de toda vitória, é o Deus de toda consolação. Ó Deus, Paulo, ó Deus, falava sobre o Senhor, ó Deus, de uma forma tão íntima e tão natural, ó Deus, que nos faz então sentir a necessidade de buscar ao Senhor, então, para que possamos também nos achegar ao Senhor com essa naturalidade, com essa proximidade. Ó Deus, nos ajuda, nós queremos te conhecer melhor, nós queremos entender melhor o teu propósito para as nossas vidas. Senhor, nós queremos saber aquilo que nós devemos fazer para ser mais úteis, para ser, ó Deus, mais sinceros, mais fiéis, para que o Senhor se agrade de nós. Abre os nossos olhos, nos dá visão espiritual, desperta, ó Deus, o nosso coração. Ó Deus, que nós não possamos entristecer e nem apagar o Espírito Santo que habita em nós, mas que possamos entender a necessidade, ó Deus, de buscar ao Senhor em primeiro lugar. Tem misericórdia, ó Deus, de nós, olha para nós. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor
Senhor, nesse instante, nos dá discernimento espiritual, nos dá maturidade, nos ensina a obedecer à tua vontade. Senhor, que o nosso coração possa estar, então, ó Deus, ciente, ó Deus, e convencido que nós temos a vitória sobre o inimigo no Senhor. Ó Deus, que possamos desfrutar do privilégio de aprender e de viver com o Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, olha para nós, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Olha para aqueles que estão, ó Deus, se apagando, dormindo, se sentindo cansados e desanimados na tua obra. Ó Deus, olha para o teu povo. É um tempo, ó Deus, de mentiras que o diabo tem pregado. É um tempo, ó Deus, de apostasia da igreja. É um tempo de falsos profetas. E o teu povo precisa estar com os olhos abertos, com os corações atentos. Então tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da igreja, tem misericórdia do teu povo, ó Deus, que a quem o Senhor chamou, ó Deus, a quem o Senhor elegeu, ó Deus, aviva. Vem com o teu Espírito Santo trazer, ó Deus, renovação espiritual. Nesse tempo em que nós precisamos tanto do Senhor, precisamos tanto estar perto do Senhor. Nesse instante eu quero te pedir por aqueles que estão enfermos. Ó Deus, é um tempo também de enfermidade. E muitas pessoas estão, ó Deus, passando pelo Covid. Ó Deus, muitas pessoas estão enfrentando, ó Deus, essa doença sem ter perspectiva do que vai lhes acontecer. E é por elas que nós clamamos nesse instante. Ó Deus, o Senhor tem um propósito na vida de cada uma. Senhor, tem misericórdia, ó Deus, de cada um que está enfermo. Ó Deus, família da Dalila, ó Deus, tem misericórdia das suas irmãs que estão ali doentes com Covid. Tem misericórdia, ó Deus, daquelas famílias que já estão enlutadas, que perderam seus entes queridos. Ó Deus, como a família da irmã Welcia, como a família da irmã Rose, como a família do pastor Marcos em Caldas Novas. Ó Deus, tem misericórdia dessas pessoas e de tantas outras que enfrentam agora a dor do luto, que precisam, ó Deus, se preocupar, ó Deus, e resolver coisas que às vezes parecem difíceis e até impossíveis. Ó Deus, tem misericórdia do Daniel, tem misericórdia do Rodrigo, aqueles adolescentes. Ó Deus, que o Senhor possa tocar na vida deles, que o Senhor possa, ó Deus, dar a eles entendimento, graça, dar a eles consolação. Ó Deus, que eles possam se sentir amparados pelo Senhor nesse momento. Ó Deus, eu te peço também, ó Deus, pela Ana Carolina, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela, pela irmã Lucineide, pelo pastor, irmã Helenita, ó Deus, irmã Nilza, a irmã Kela, a irmã Maria de Fátima, a irmã Marli, sua irmã, ó Deus, eu te peço também pela irmã Roseli, pela irmã Maria José, pela irmã Silvia, ó Deus, pelos nossos irmãos que são idosos e que estão lutando com a sua saúde já há algum tempo. Te peço pelo irmão Feliciano, ó Deus, coloca a tua mão de poder sobre a enfermidade do teu servo, liberta ele daquela enfermidade, ajuda-o nos seus problemas, ó Deus, tem misericórdia do teu servo. Também quero te pedir, ó Deus, pela família do seu Osni Valdomiro, que faleceu, pela Camila, por aquela criança por quem o Igor pediu, tantas pessoas que nesse instante estão carentes de cura física, de cura emocional, a Aldenilda, ó Deus, também. Então abençoa, ó Deus, essas pessoas, aquelas que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor, transforma os seus corações. Abençoa nossos irmãos ali na igreja, no seu dia a dia, continua nos protegendo dessa praga, ó Deus. Tem misericórdia da família do irmão Tim, da família da irmã Lívia, da família da irmã Marionilda, do irmão Zé Ailton, da família da irmã Kellen, da família do irmão Rodrigo, da família do irmão Rosenval, ó Deus, da Vanessa com as suas filhas e sua família, ó Deus, tem misericórdia de cada um ali, da família da irmã Lorena, ó Deus, que o Senhor cubra com a tua graça a família da irmã Maria de Fátima, seu irmão, suas filhas, seu sobrinho, ou seu neto, digo, que ainda, ó Deus, não conhece o Senhor. Ó Deus, que a irmã Maria de Fátima possa ter o privilégio de ter a sua família
transformada, assim como o irmão Tim, irmã Helenita, que sempre tem pedido pelos seus familiares não crentes. Abençoa aqueles que nos acompanham, o Giovanni e sua família, a Albiana e sua família, a Sueli e a sua família. Também, ó Deus, te peço pela irmã Miriam e sua família. Ó Deus, tantos que têm nos assistido, irmã Áurea e sua família. Ó Deus, que a tua mão de poder esteja sobre o teu povo, porque ninguém melhor que o Senhor para saber aquilo que precisamos. Ó Deus, ninguém melhor do Senhor para saber qual é a nossa real necessidade, o que devemos, o que precisamos, o que, ó Deus, podemos ter. Então, que o Senhor conceda, não conforme aquilo que queremos, mas conforme a tua vontade, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Ó Deus, não existe nela nenhum erro e nós te louvamos por isso. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, e nós te pedimos que o Senhor trabalhe nas nossas vidas e transforme o nosso coração. Muito obrigado, ó Deus, nós te exaltamos pelo a salvação que o Senhor um dia nos deu. Nós te exaltamos pelo teu Filho Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário. Nós te exaltamos por tudo que o Senhor é. Nós te adoramos porque o Senhor é santo. Nós te adoramos porque o Senhor é justo, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é perfeito. Ó Deus, nós te adoramos porque o Senhor é Deus, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Te exaltamos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amanhã nós teremos a nossa devocional novamente e domingo nossos cultos, EBD 10h15 da manhã, Facebook e YouTube, culto à noite presencial, 19 horas, transmitido ao vivo pelo Facebook. Nos acompanhe, participe conosco. Dia 20, culto especial de Natal, e dia 31 nós estaremos reunidos para começar 2021 na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que Ele abençoe a sua família, no nome de Jesus. Amém. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração,
o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar e cada vez que eu acordar. Faz o teu querer.